Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos entrar no módulo 4, capítulo 8, com o tema O Período Democrático. Pegue seu livro Trilhas e abra nas páginas 247, vamos até 251. Vamos lá? Inicialmente aqui, na abertura, após o fim do Estado Novo, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. Nessa época em que foi construída a cidade de Brasília para ser a nova capital federal. Nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e sociais, que vamos avaliar no decorrer desse capítulo, essas mudanças. E aqui nós temos duas questões para nós conversarmos, para nós comentarmos. Inicialmente, eu gostaria que vocês descrevessem o que foi retratado nesta fotografia. Analise bem. Isso mesmo, a fotografia é um registro da construção de um edifício em Brasília, no ano de 1959. É possível identificar também um canteiro de obras, algumas pessoas e um automóvel. Aí temos aqui a questão B. Você reconhece a construção retratada na fotografia? Em caso afirmativo, comente com os colegas sobre os órgãos, sobre esses órgãos, que funcionam nesse edifício atualmente, esses órgãos da República. O que vocês acham? Vocês reconheceram? Bom, isso é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês identifiquem que isso aí é o Palácio do Congresso Nacional. Nele funcionam órgãos da República, como a Câmara dos Deputados e o Senado. Mais adiante nós vamos ver a imagem, como é que está sendo o antes e o depois, tudo bem? Mas antes eu queria questionar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a construção de Brasília durou quase 4 anos? Isso mesmo, desde novembro de 1956 a abril de 1960, e mobilizou uma série de recursos e pessoas, estimando quase 60 mil operários trabalhando na construção da cidade, e a grande maioria deles eram migrantes vindo de várias partes do país, principalmente das regiões Norte e Nordeste. A construção de Brasília foi importante, pois naquela época proporcionou o povoamento do Centro-Oeste, região até então pouco ocupada. Vamos falar um pouco sobre a volta da democracia, que é o nosso tema principal desse capítulo 8. Mas o que é democracia? Bom, democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo por meio de eleições, além de terem a livre manifestação de opinião de direitos. Suas principais características são soberania popular, da democracia representativa e participativa, um Estado constitucional, ou seja, que possui uma Constituição que emanou da vontade do povo, e um sistema de garantia dos direitos humanos. E lembrando que em 1945, Getúlio Vargas sofria com pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Com o fim do Estado Novo, foi marcado novas eleições, restabelecendo-se a democracia no país no qual conhecemos tanto bem, que até hoje em dia já está funcionando. Vamos falar agora sobre a volta da democracia, Nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, que vocês veem aqui do seu lado direito, uma imagem dele, ele foi apoiado por Vargas. Ele foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. No documento ficaram determinados o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Olha que bom, que bacana. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual foi a importância da volta da democracia ao país? O que vocês acham? Converse com os colegas. Bom, com a volta da democracia, a liberdade de expressão foi restaurada, pois a censura chegou ao fim. Além disso, a eleição direta e secreta foi restabelecida. Então, agora vamos falar
Vargas retorna ao poder. Bom, nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência, foi eleito e voltou a governar o país. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A oposição, porém, continuava dificultando as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Sem condições de governar e recusando a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção nacional, ou seja, aqui temos um cartaz do jornal Última Hora, de 1954, trazendo a notícia do suicídio de Vargas, Pode ver aí, Getúlio Vargas cometeu suicídio, suicidou-se, Ou seja, nesse governo Vargas procurou ele defender uma política econômica nacionalista que dava prioridade para que a exploração dos recursos nacionais fosse realizada por empresas estatais e o que capital estrangeiro tivesse influência reduzida. Isso aí provocou grande fúria da oposição. Ele também, o Vargas, defendia que o Estado deveria interferir constantemente na economia como forma de garantir o desenvolvimento econômico do país. Procurou aproximar-se dos trabalhadores como forma de garantir sustentação ao seu governo, mas, no entanto, devido à pressão dos opositores, ele fracassou. A crise política e os ataques da UDN enfraqueceram o governo de Vargas. Sem condições de governar, ele acabou cometendo suicídio, como acabamos de falar. E aí, depois que cometeu suicídio, temos outros tempos, o Brasil nos tempos de JK. Nas eleições presidenciais, vamos fazer essa leitura aqui comigo? Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, o seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer, 50 anos em 5. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando inclusive dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria de transporte e de produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país. É aquilo que nós falamos logo no início, que a gente ia tratar com mais detalhes sobre a construção da nova capital do Brasil, que é Brasília. Aqui nós temos uma imagem de JK participando da inauguração de uma indústria de automóveis em São Bernardo do Campo, São Paulo, em 1959. E agora nós vamos descobrir um pouquinho sobre o Brasil, como ficou o Brasil nos tempos de JK, JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país. Observe aqui, essa imagem, na página 249, a construção, obras de construção de Brasília, do Distrito Federal, em 1959. Agora, antes de a gente falar sobre essa construção, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Você se lembra de quais foram as outras duas capitais que o Brasil já teve? Sim, porque Brasília será a terceira capital. E as duas anteriores, você lembra? Muito bem. Se você respondeu Salvador e Rio de Janeiro foram as outras capitais do Brasil, você acertou. Parabéns. E como nós falamos que essa nova capital do Brasil, que é na cidade de Brasília, foi construída na região centro-oeste, vamos descobrir um pouquinho sobre ela. Bom, a região centro-oeste, ela faz parte dela, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde se localiza Brasília. Foi construída na década de 1950,
essa região sofria de um vazio demográfico, ou seja, que é isso? Um grande espaço territorial ocupado por uma pequena quantidade de pessoas, ou seja, um espaço muito grande, não tinha quase ela não era povoada. Um dos motivos para a escolha da região como sede da nova capital foi desenvolvê-la economicamente e povoá-la. Por isso que foi escolhida essa região para ser a capital do Brasil, que é Brasília. E vamos falar agora um pouquinho sobre a construção de Brasília, né? Para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratados milhares de pessoas. Esses trabalhadores, que vieram sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Vocês já ouviram falar o que são candangos? Pois é, são essas pessoas que vinham do Nordeste brasileiro para trabalhar na construção de Brasília. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como o planejamento prevê inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas. Então, observe aí. Uma pensão popular, né, criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília em 1958. Muito bem, observe essa imagem. Bom, o trabalho na construção de Brasília, alunos, era exaustivo e os trabalhadores eram submetidos a péssimas condições de trabalho. O desrespeito à legislação era incentivado pelo ritmo das obras. Não havia botas, luvas, capacetes. A ocorrência de acidente de trabalho aumentava ano a ano em função dos ritmos das obras, que se intensificava à medida que se aproximava o dia 21 de abril de 1960, que foi o dia da inauguração de Brasília, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como você imagina como era a vida dos candangos? Já imaginaram? É isso mesmo, eles viviam em razões precárias, né? Razão de longas jornadas de trabalho, de suas moradias improvisadas. Era muito difícil naquela época. E aqui eu tenho para mostrar para vocês, né? Como é que ficou a construção, né, de Brasília, né? Aqui temos o antes e o depois. Olha como é que era Brasília em 1959. Aqui temos uma imagem, candangos trabalhando na construção de Brasília, né? E temos aqui, atualmente, como é que é Brasília, o depois, né? Observe nessa primeira imagem do depois, é um monumento representando os candangos, essas duas estruturas aí, essas duas estátuas, está representando os candangos. E temos aqui, na outra parte, Brasília atualmente, como é que ficou, né? Então, ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. Vamos fazer as atividades? Aqui, vamos lá. Temos aqui a questão 1. Leia o relatório de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá, e a cidade ia surgindo depressa. A cada dia apareciam mais prédios novos, as máquinas não paravam de trabalhar, os candangos não paravam de trabalhar, caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo barulho de guindaste, de cimento jogado no buraco, de martelos. Papai saía de madrugada e às vezes nem vinha dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno chamadas cidades satélite, porque não parava de vir gente a fim de trabalhar na construção. E os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Aí temos três questões, alternativa A, B e C. A. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração? Aí vocês vão relatar, né? B. Quem eram os candangos? Como era a sua rotina de trabalho?
C. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Bom, nesse texto você encontra todas essas respostas. Qualquer dúvida, leia novamente. E assim chegamos ao final de uma parte do capítulo 8. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer as atividades. Muito obrigada e até a próxima aula.